O maior inimigo em um combate não é o agressor. O que acontece dentro da sua cabeça quando a adrenalina explode. Em uma situação real de ameaça, o seu corpo muda em segundos. E a pergunta não é se você vai sentir medo, é se você sabe o que fazer quando ele aparece. Isso é o que a gente vai falar hoje, galera. Afinal de contas, a psicologia do medo em combate. Como superar os picos de adrenalina. É agora mesmo, então se liga aí. Primeiro, galera, o que é o medo no combate? O medo não é fraqueza. É um mecanismo biológico de sobrevivência. Quando o cérebro detecta o perigo, a adrenalina dispara, batimentos aceleram, visão se estreita. Pensamento racional diminui. Isso é a resposta de luta, fuga e congelamento. O problema não é o medo, é que entender como ele funciona é fundamental. Só para você ter ideia, fazendo um parênteses aqui, mas mantendo a ideia da defesa pessoal, dentro do TSM a gente tem um conceito de medo-E, medo, dúvida e hesitação, que é o triângulo negativo. Entenda, o medo mal controlado, mal direcionado, mal trabalhado, gerará dúvida e gerará hesitação. Ambas características colocam você em risco extremo. Uma vez que você tem medo daquela situação, você não vai manter a mente calma, tranquila. Com consequência disso, você vai ter dúvida de agir ou não agir e hesitação da mesma maneira. Muitos acreditam que se eu treinar muito, não vou sentir medo. E isso é uma tremenda mentira. Até lutadores experientes, policiais e militares sentem medo. A diferença é que eles não entram em pânico. O treinamento elimina o medo, o treinamento ensina a operar dentro dele, tá? Agora, basicamente, agora a gente vai falar de uma coisa bem legal dentro do vídeo, que é o que? Adrenalina. Como ela muda o seu corpo? O que ela faz com o seu corpo, tá? Quando a adrenalina dispara, ela tem alguns efeitos. O primeiro deles é o positivo, que é o aumento da força, reflexo mais rápido e tolerância à dor. Negativo, tá? É a perda da coordenação fina, rigidez muscular, decisões impulsivas e, logicamente, técnicas simples funcionam melhor em situações reais. Quanto mais simples, maior a chance de sobrevivência. Quanto à respiração, o botão de controle para isso é bem complexo, tá? Não é tão fácil assim. A respiração é a única ponte direta entre a mente e o corpo. A técnica básica de combate. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure por 2 e expire lentamente por 6. Isso vai reduzir o batimento, estabilizar a visão e desenvolver a clareza mental. Quem controla a respiração controla a adrenalina e, consequentemente, se sobressai melhor num cenário real. Foco, tá? Quando você tem um foco correto em situações de ameaça, você pode estar sob o efeito do medo. Só que o erro é focar em pensamentos como vou apanhar, vou morrer ou não estou preparado. Esse é a maioria dos erros que acontecem com as vítimas. Só que combatentes treinados focam em quê? Mãos no agressor, distância, rota de fuga e ambiente. O foco externo reduz o colapso interno. O treinamento sob estresse, ele cria um relaxamento, criando uma falsa segurança. Aliás, o treino relaxado cria falsa segurança, tá? Portanto, o treino sob estresse é melhor. Na defesa pessoal, exige uma simulação de estresse, uma pressão psicológica, uma tomada de decisão rápida. Não para machucar o outro, mas para ensinar o cérebro a funcionar sob adrenalina. O cérebro aprende aquilo que você repete sob pressão, tá? E a virada acontece quando você entende que o medo vai estar presente. E tudo bem, quando você aceita o corpo para resistir à mente. Quando você aceita o corpo para resistir, a mente fica clara e as ações ficam mais eficientes. Resistir ao medo piora. Aceitar o medo e desenvolver o controle é a melhor solução. Por meio disso, você acaba desenvolvendo uma mentalidade de sobrevivência. Essa mentalidade acaba afetando o quê? A defesa pessoal,
que não é sobre vencer, é sobre voltar vivo para casa. Isso significa que você vai aprender a evitar conflito sempre que possível, fugir quando houver chance, agir apenas quando não há alternativa, e o ego não protege, é a consciência que protege. Em relação ao medo e ao porte, no caso, se o medo aparecer, a adrenalina vai subir. Mas agora você sabe que respirar, focar e agir transforma o medo em algo obsoleto. O medo não desaparece, mas você aprende a atravessá-lo. E basicamente, já fazendo parênteses, você aprende a controlar certas coisas que são muito importantes para a defesa pessoal. Você aprende a ter noções, tá, do seu próprio corpo, do seu próprio estímulo, pensamento, batimento cardíaco, e você não cai numa armadilha de fazer atos abafados ou surpreender o indivíduo que muitas vezes é preparado para aquilo. Tá certo? Galera, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto!